Evangelho. Você é evangélico? E você, tipo assim, você é um comediante que você tem uma certa seriedade, você respeita o próximo, você consegue opinar naquilo que é errado ou não. Toma, e aí eu Gisele. queria te perguntar o que você acha das piadas do Léo Lins. Eu amo o Léo Lins, cara. Mas as piadas dele. Você pode amar o ser humano dele. Também, ele é muito bom. Você gosta das piadas dele? O Léo Lins é um dos melhores escritores de piadas que tem, de qualquer assunto. Ele é foda. Pior que ele é foda. Mas você não acha que ele pega pesado? Acho. Porque a gente tava falando aqui, eu fiz uma frase que eu até gostei, queria repetir, mas agora eu não me recordo. Que é crime. É engraçado até onde começa Ser o crime. crime. Não. Engraçado, tem muita coisa que é engraçado, porque o humor que acontece. Como você consegue diferenciar isso? De, tipo, não magoar e... Não, o humor é de cada um. Cara, o que é engraçado pra mim, às vezes não tem a menor graça pra você e vice-versa. A maior prova disso é aquela velha piada. Eu tô rindo, o homem tem um negócio que ele tá rachando. Amor, olha isso aqui, ela. Aí, Thales. Pô, não tem a menor Sabe o graça. que o Thales vê, Renato? Sério mesmo. Agora você vai me falar, já que você é o tal do comediante engraçadinho. É. Você sabe que o que acontece lá naquele programa que você ama, como é o nome? Aquele homem, João Kleber. É mentira, né? Você sabe que é mentira. Não fala, o Toninho Tornado. Muito O bom. Thales Calabresa. passa o final de semana inteiro. Estão falando que o áudio Não. tá ruim. É tudo armação. Falo, Thales, é tudo armação. Ele, por isso que é engraçado, eu sei. Hoje eu tava com a Cristina, Ah. Cristina Rocha. Cara, aquele Ela programa jura pra mim dela, que não é que não é ela, não é armação, ela falou. mas paga sem conto e o povo faz qualquer coisa. Bicho, mas esses programas eu acho muito bom porque é muito criativa. A mulher, porra, eu roubava dinheiro pra poder comer cheeseburger. Ah, bicho, isso é muito Não, bom. esse aí é do João Kleber. É esse, o segredo Mas o é João esse. Kleber, você E o acha cara que que tá não? há 7 anos com a mulher, quero te contar um segredo. Ele eu sou morre careca. nessa. Ah, mano. Essa é que o Thales morre. E a de mulher rir. falando, careca? Você sabe que eu não gosto de careca. Ah, bicho, isso é maravilhoso. Essa é que o Thales mais ri. Cara, não dá. E ele vê sempre. Mas Não você dá. entendeu que o humor é muito particular? Aí entra o lance e fala, mas tem coisa que é crime, tem coisa que não é crime e tal. Há pessoas que vão achar engraçado coisa, tem gente que mata os outros e acha engraçado. Isso é um crime. Não tô falando que piada tem a ver com matar, não sei o quê. Só que assim, um ponto do Léo, se você assistir as coisas do Léo Lins mesmo, assistir as explicações dele das coisas, por exemplo, quando ele falou, eu não quero errar aqui exatamente o tema da piada pra não falar cagada, mas ele foi falar, teve uma piada dele que foi muito criticada. Da hidrocefalia lá. Essa foi uma delas, e aí teve uma, se eu não me engano, foi a que ele falou, não sei se foi no Nordeste, não sei onde foi, ele falou, a menina pobre pra ela, ai caralho, era sobre pedofilia a piada, ele falava que era, tipo assim, era só ela correr, pra menina não ser, ela fazer sexo, era só ela correr mais devagar do que o tio dela, negócio assim, a piada tinha um negócio assim. O que acontece? Essa piada foi muito criticada, mas ele falou, essa piada só existe porque o fato existe. O fato da pedofilia, de tios, padraços, pais maltratarem, nananana, isso existe, isso acontece. Por aí mas aos montes. E muitas vezes não tem o olhar tão pesado do que pra piada. Ou seja, quando você faz uma piada sobre esse tema, que não é nem o meu humor, eu não sou muito, mas assim, não pode, mas isso tá acontecendo por aí pra caralho. Não a piada, mas o fato tá acontecendo pra caralho. E cadê essa galera? Não, sabe? Então, assim. Ele se existe dói. uma parada Você tá querendo assim, dizer que se dói mais com a piada do que com o muitas fato vezes- em si. Muitas né? vezes, sim. E muitas vezes, assim, ele aponta inclusive nesse processo que ele tomou aí no último, tem um vídeo dele no canal dele de 1 hora e pouco, ele lendo o processo e ele argumentando em cima. Esse vídeo é incrível do Léo. E ele falando assim, ele dá exemplos de outras pessoas, comediantes e não comediantes, políticos, falando coisas similares, exatamente iguais, e tá de boa. O problema é assim, como ele bate muito nas pessoas, e, por exemplo, ele vai em cada cidade, ele descobre qual é o problema da cidade, o que tá acontecendo, ele vai na Câmara, ele vai no político, ele bate, não sei o quê, e a galera começou a criar um bode dele enorme do Léo. Então, assim, é o que ele fala, cara, você não gosta das minhas piadas lá, tudo bem, existe o lance do que é crime, o que não é, né, não tô aqui... Existe coisa que é crime, existe coisa que não é. A gente precisa achar esse ponto aí, que eu não sei se é possível achar. Tipo, isso você pode falar, isso você não pode falar. Isso não existe, assim. Não tem a piada a gente inventa. Então não tem algo que, falou isso, não pode, falou isso e tal. Mas existe um negócio assim, quem cancela o Léo Lins, possivelmente nunca foi no show dele. Nunca pisou lá. Então, assim, não é a audiência. É que quando você posta na internet, você fura a sua bolha e aí você jogou pro mundo. Só que, tipo assim...
Você não gosta das minhas piadas? Cara, não assiste, cara. Entendeu? A galera assiste. Isso aqui é uma merda. Pera aí, então eu vou fazer um vídeo falando, e vai pra onde? Tipo assim, ele tem um público dele, que ele lota teatro pra caramba pelo Brasil. Inclusive, ele faz uma coisa que eu não teria paz de jeito nenhum. Acontece muito de chegar lá no dia, ou um dia, ou uma semana antes, ou no dia mesmo, pra fazer show aqui e falar, não, a prefeitura embargou o show, não vai ter o show, por causa de, sei lá, eles arrumam motivos. E ele fala, tudo bem, vamos caçar um outro lugar agora. E ele caça um outro lugar na cidade, o show vai ser em tal lugar, hein, gente? E vai para outro lugar e lota o teatro e tal. Então, assim, ele tem o público dele para isso. E aí, você tá incentivando a pedofilia. Cara, eu não acho que eu fazer uma piada, de verdade, eu não acho que eu vá incentivar uma piada sobre, sei lá, eu faço piada sobre tanto tema, mas eu não acho que eu vá incentivar uma pessoa a cometer um crime que ela ouviu uma piada minha. Senão, eu não poderia ter... Aí eu falo, mas não tem nada a ver... Cara, existe filmes falando de pedofilia, existe filme falando sobre racismo, existe filme falando sobre... Existe arte, pintura, livro, falando... Pô, eu não acredito que a pessoa lê um livro sobre racismo e fala, a partir de agora eu vou ser racista. Eu não vejo um filme, a partir de agora eu sou racista. Então por que na hora de eu ouvir uma piada... Não, você está incentivando o racismo. Mas talvez você está normalizando e tá um tema tão pesado que, como 2022, o Brasil, ele foi eleito o país onde mais cometeu violência sexual. Não é eleito, ele foi... Ele foi considerado, foi constatado. E as pessoas que procuram a delegacia, tá? Não é só quem cometeu o fato. A pessoa foi até a delegacia. Foi o ano que mais teve crime sexual. O Brasil é um país de crime sexual. Então, quando um cara chega e faz uma piada de um crime sexual, de uma coisa que deve ser levada a sério... Ok, é concordo. sério? Pode gerar gatilho. Mas você não acha que não falar desse tema é muito pior do que falar? Então por que ele não vai lá pra combater? Falar assim, galera... Você sabe se ele faz? Então, ele faz muita coisa. Ele faz isso? Não, e não sei isso, mas ele faz muita coisa sobre de doação, de projeto, de estar envolvido, ele faz. É que ele não quer postar pra não também parecer que, pessoal, tô fazendo piada aqui, mas também tô... Ele faz muita coisa. Ele tem teve um projeto lá no Teleton de capoeira, que ele faz capoeira, pra galera, ele foi lá, ele fez uma matéria do Danilo em relação a isso. Então, tipo, mas assim, você não acha... A parada eu acho que, de repente, é uma coisa que eu falar desse tema vai levantar esse tema, vamos discutir o tema? É uma coisa que tava ali guardada, acontecendo pra caramba, mas ninguém tava falando sobre isso, sobre ser o segundo país do mundo que mais tem... Talvez se alguém grande faça uma piada sobre isso, assim como um jornalista faça uma matéria, assim como um escritor faça um livro, é um momento que abre para uma discussão. Só que o lance é que a piada rola o lance de... A piada é aquilo que a gente tava falando no começo. Eu faço uma piada e não vai falar mal de não sei quem. Não, eu tô fazendo uma piada, é meu trabalho. E como a piada, o objetivo é causar risada, muitas vezes parece que você tá diminuindo o alvo daquela piada. Então, eu vou fazer uma piada com a Gisele, qualquer que seja a piada. Não, mas por quê? Você não gosta dela? Não, cara, eu tô fazendo uma piada. O meu trabalho é fazer piada. Não quer dizer que eu tô diminuindo ela nesse ponto. Então, assim, o lance da piada é muito delicado por isso, que a piada, ela gera risada. E também, é uma linha tênue, né? Tal. Então a galera fala, tá falando mal. Quem tá falando, que não sei o quê. É a minha arte. Então, tipo assim, se existe uma arte, a arte foi feita, a música foi feita pra, às vezes, você pensar sobre alguma coisa, a piada também. Só que aí, quando é piada, é muito delicado. Que o pessoal, não, mas aí você tá brincando com o assunto. Não tô brincando, eu levo meu trabalho muito a sério, que é fazer piada. Eu acho que eu entendi isso. É tipo assim, se a Globo coloca uma cena de estupro na novela ali pra todo mundo assistir, tipo, não é tão comentado, sabe? Não é tão... Mas a Globo não vai colocar com risadas e... Mas a risada é o efeito da piada. Mas você, por exemplo, não se mete em umas coisas dessas. É, isso que eu ia Entendeu? falar, Eu não porque tenho você... paciência, é o que eu falei, eu quero paz. Mas assim, eu acho que... Tipo assim, a gente chora de rir de você e não tem nenhum teor desse lado. Tipo, o Maurício Meirelles também, sou fãzaça dela. Eu já não acho. Ele faz as piadas dele ali, mas ele consegue... O estilo do Léo é esse, eu não posso falar... Não, irmão, você não... É o estilo dele de fazer piada. A gente ele toma as porradas que ele toma as porradas ele segura as picas dele. Segura as picas dele, tá tomando os processos criminais dele, os cíveis dele, tá lá e tá lá. Entendeu? É de cada um. E agora, assim, eu não posso falar... Isso não... Eu acho que é ruim eu falar... você dizer o que não pode ser feito. Como arte, como piada. Óbvio, existe crime. Existe todo um histórico do racismo. Existe pessoa que... Eu não faço ideia do que é ser estuprado. Não faço ideia do que é sofrer racismo. Não faço ideia do que é ser abusado. Não faço ideia. Então, eu não consigo falar...
Pô, a pessoa não entende também, não consigo falar isso. Só que assim, é o trabalho do cara, ele resolveu ir para esse lado, eu tento entender como arte aquela parte ali, e é isso, ó, tem a linha tênue, a partir daqui é crime, mas qual que é essa linha? Cadê essa linha? Não temos ainda, não foi um... E não é falar, você não pode falar de tal assunto. Não, todo assunto pode ser dito. Só que tem o que ser dito, senão, se eu não posso fazer piada, que é a minha arte sobre, sei lá, sobre negro, também você não pode falar sobre negro aqui, porque esse assunto não pode ser tocado. Por que só no meu trabalho que não pode ser tocado? Agora, existe o racismo, óbvio que existe, que aí eu também, não, obviamente, não apoio, não tem que ter e tal. Mas a minha arte é fazer piada. Então eu tenho que encontrar um jeito de fazer piada sobre negros sem ser racista. Aí que tá o lance do ser comediante profissional. É achar esse ponto, entendeu? Exatamente. Acabou de falar que o Léo Lins não é comediante profissional. Não falei isso. Aí tá o ponto de ser comediante exatamente. profissional. Eu sou Renata Albani é profissional e o Léo Lins não é profissional. Não, o Maurício não é, isso eu falei.